uma celebração natural. A gente flui na nossa direção, a gente faz do nosso modo, flui do Espírito. É como se você derramasse seu coração em Deus. Você está entendendo? Derrama o teu coração. Você tira a capa de religiosidade, o seu intelecto, e você coloca agora a humildade. Eu e você passa a ser uma criança, como Jesus fala. Essas já têm um reino, porque a criança está apta a aprender sempre. Simplicidade e humildade, não tem maldade. Quando Jesus faz isso, ele fala sobre um comparativo. Seja como uma criança, apto para receber. E a criança, o que mais a criança é? Espontânea, alegre, extrovertida. Criança com febre, ela continua correndo. Ela cai, ela chora, mas levanta, daqui a pouco está correndo de novo. O cristão maduro, o crente já mais velho, tem que ser como uma criança. Primeira paulada que a gente toma, primeiro bate que deu, a gente já esmurece, a gente já chora, a gente já veio ralado, a gente já não quer mais Deus, a gente não quer mais igreja, a gente não quer mais relacionamento, a gente não quer mais orar, a gente não quer mais ler a palavra, a gente não quer mais nada. A gente traz a velha natureza, a gente coloca nosso jeito, a gente coloca nossa cultura, a gente fala assim, agora já era. Eu não quero ouvir crente, eu não quero ouvir mensagem, eu não quero ouvir WhatsApp. A gente vasculha a vida das pessoas, a gente fica dando indiretinha. Isso não é cristianismo, isso não é ser igual a Jesus. Paulo diz assim, sejam meus imitadores assim como fui de Cristo. Paulo não andou com Cristo, Paulo teve uma revelação, teve um encontro com Ele mesmo, dentro do Espírito dele. Viu que era bom, que Cristo fez uma convocação com ele no caminho. E quando ele abriu os olhos, ele viu uma outra dimensão. Eu vejo no meu espírito, e eu quero falar e parafrasear, eu posso estar enganado, mas quem sabe, ninguém sabe, mas Paulo pode ter visto o terceiro, quarto céu. Jesus se apresentando com ele e falando com ele como um amigo pessoal, dizendo para ele assim, não importa as suas pressões, não importa o que você tem passado, não importa o que você fez, eu estou convocando você, eu estou dando uma garantia para você. Saulo, para de ser Saulo, agora será Paulo, o meu Paulo. Os céus estão ao seu favor, tem coisas magníficas para acontecer. Antes você arrastava as pessoas, agora você vai levar o meu evangelho, você vai derramar o teu coração, e as pessoas vão ser impactadas, formará pessoas, e elas vão falar de você, as pessoas vão te perseguir, mas os céus nunca vai dizer não para você. Tudo bem se alguém falou não para você, tudo bem se alguém fechou a porta para você, tudo bem, foi ela, mas não foi ela que morreu por você. Ame ela, derrame seu coração em Cristo. Você veio aqui para receber algo especial, e eu devo te falar, o papai vai te servir, já está servindo já. Meu Deus, não era isso, mas está sendo. A Bíblia diz em 1 Samuel, todo mundo conhece a história de Ana e Penina. Quantos já ministraram isso? Levante a mão, quantas pessoas já ministraram sobre Ana e Penina? Se muitas pessoas não levantaram, está na hora de você começar a pregar. Olha o teu irmão e fala assim, está na hora de você ser um pregador. Ele não é de roupa não, e nem de prego. Ana, uma mulher estéril, sofreu pressões. Penina ia lá, sempre fazendo de tudo para que olhasse ela e falasse, eu tenho filho, você não. Tu é seca. Vou parafrasear aqui, tu é seca. E ó, convivência junta, né? Porque às vezes o apontamento não é o de fora, é o de dentro. A afronta às vezes vai vir de dentro do ambiente profissional, dentro da sua família, da sua parentela, dentro da igreja. De igreja contra igreja, porque agora é moda, né? Crente contra crente. Satanás só está assim, ó.
É o povo besta, estão se atacando, calvinista, arminista. E o diabo está vendo o show, o espetáculo. E Jesus lá, e eu? Cadê o povo me adorando? Cadê aquele que eu busco, os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e verdade? Cadê? E aí ela sofre pressões dentro do ambiente, dentro do lar. Eucana está lá, recebendo tudo, fazendo tudo que tinha que fazer, mas as duas lá, e Ana chora, e um dia ela faz um voto, porque não é fácil sofrer pressão por algo que você não consegue dar, por algo que você não tem, por algo que você não escolheu ter, e assistir pessoas que estão vivendo aquilo que o seu sonho estava querendo, que o seu coração almeja. Tem gente que não traz testemunho porque acha que vai constranger uma pessoa que está na nave da igreja, porque aquela pessoa pode desejar um sonho que você está tentando conquistar e você conquistou e ela não. Nós tivemos o testemunho do Renato e da Ju, que compraram um carro, fizeram um vídeo e tal. Não foi para mostrar para a igreja que eles são melhores, eles mostraram algo que eles oraram muito tempo. Isso é evidenciar uma conquista, engrandecer o nome de Deus, para edificar, dizendo para você assim: se eu conseguir, você também vai conseguir. É tipo assim, eles fizeram o vídeo de uma Tucson, você pode fazer um vídeo da sua Mercedes, que seja qualquer carro, irmão, estou falando do material, mas não é competição. E Ana estava sofrendo um processo dentro dela, de não ter algo que poderia favorecer ela. De repente você está num processo, numa jornada, até aqui na data de hoje, passando por uma jornada de pressões, porque você deseja tanto algo, que você não consegue ter, gerar isso dentro de você, e o diabo fica lançando sementes na sua alma, dizendo para você: você não vai conquistar. Mas o mais interessante das escrituras em 1 Samuel é que ela fala com Deus, ela chora, ela entrega a vida dela a Deus, e ela faz um voto com Deus: Senhor, eu não aguento mais. Eu vou parafrasear para a gente continuar, porque tem muita coisa para destrinchar aqui. E aí ela fala assim: Senhor, essas pressões, Pai, precisam me qualificar, essas pressões precisam me promover para algo, mas eu quero entregar algo nas tuas mãos. Se o Senhor gerar algo no meu coração, uma convicção, uma certeza, gerar no meu espírito, e o Senhor conceber que eu seja mãe, o meu filho eu vou consagrar a Ti, vou Te entregar. Tem coisas que nós vamos receber e não é teu. Deus vai dar para você glorificar o nome dEle. Você está entendendo? O problema é que a gente recebe e a gente não glorifica o nome dEle. A gente pega como algo, é meu, pronto, acabou. Yes! Mas Deus vai dar coisas para você continuar glorificando o nome dEle na mesma intensidade do pedido. Porque eu e você mudamos o nível de adoração quando recebemos. Por que a gente cai o padrão depois que a gente recebe uma bênção? Porque a gente coloca o nosso coração na bênção e não no abençoador. Você está entendendo? Quando o meu coração está em Deus, eu não preciso pedir muita coisa, porque eu creio que Ele vai me dar. Eu posso gerar sonhos no meu coração, mas eu descanso na presença dEle, porque eu confio nele. E confiar é entrega, eu confio a minha casa na mão dEle. Então todos os dias vai vir pressões, mas todos os dias Ele vai aliviar a pressão. Então Ana sofreu pressões, mas ela colocou o coração dela em Deus e falou: se o Senhor me conceber isso, porque eu não aguento mais chorar, eu vou entregar o filho nas suas mãos. Então vem Samuel, nasce Samuel, e a primeira coisa que ela faz, Eucana faz, é entregar Samuel nas mãos do Senhor e consagrá-lo, e fazer um voto, entregar ele nas mãos do Senhor, e entregar na mão do sacerdote. E depois que ele desmamou, então agora o momento era, Samuel passa a ser um profeta, Samuel passa a ser agora um estudante da presença de Deus. Eu não sei como está o seu coração no meio dessas pressões de que você tem qualificações às vezes para ter uma bênção,
mas algumas pessoas estão impedindo você de receber isso. Há algumas esterilidades ainda acontecendo no meio cristão. Essas esterilidades podem ser a financeira, a espiritual, a compreensiva, a mental, a emocional, a espiritual. É o que bate na vida das pessoas. A gente vem machucado de vários lugares, e a gente coloca uma cultura, uma razão, uma blindagem, uma porta, um cadeado, e fala assim: eu não vou abrir meu coração, eu vou sofrer. Você continua chorando, sofrendo, porque você viu que não aconteceu lá atrás e vai acontecer hoje de novo. Quem te disse que não vai acontecer hoje? Quanto tempo você tem encontrado Eucanas, ou quanto tempo você tem encontrado Peninas na sua vida, e você tem olhado para você mesmo e falado assim: cara, eu nunca vou conseguir nada. Esse ano, essa igreja, essa empresa vai ser sempre a mesma coisa. Ai, vai aparecer eu não vou abrir meu coração porque o relacionamento, o homem que vai vir na minha vida vai ser o mesmo do passado. Quem te falou? Ah, mas a mulher que está vindo agora que eu estou namorando vai ser a mesma história do meu antigo namoro. Quem te falou? Me fala, igreja, quem te disse que vai ser a mesma coisa do passado? A Bíblia? Não. O novo está prestes a acontecer na sua vida, mas você precisa entregar o seu coração antes de entregar o seu sonho. Diga para o teu irmão do lado e fala assim: antes de entregar os seus sonhos a Deus, entregue o seu coração a Ele. Em 1 Samuel, a Bíblia diz no verso 21 e 22 assim: então, quando o ano seguinte, Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles, justificando ao marido: não irei antes que o meu menino seja desmamado. Então eu levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Eu recebo e eu devolvo para Deus, tipo dízimo e oferta. Deus me dá e eu devolvo o que é do Pai. O Senhor Jesus, o Pai deu Ele para mim, e eu devolvo o que? Adoração e fidelidade a Ele. Eu tenho que dar culto a Ele. Quantos estão aqui para prestar culto ao Senhor? A Bíblia fala sobre Neemias. Quantos conhecem Neemias? Capítulo 4 fala que ele começa agora a sair de uma posição e passa a ser um construtor, um realizador de um projeto, porque sair de uma posição que você era para seguir um novo projeto que você não manja, que você não sabe como é, tem que ser muito cheio de fé e muita disponibilidade de coração. Quando você abre mão de funções naturais que você tem realizado, e eu estou entrando nesse nível, irmão, de abrir mão da minha posição de empresário e ser um pastor na integridade nessa igreja, na totalidade, na verdade, 100%. E para existir isso, irmão, tem que existir realmente um posicionamento, e eu creio que esta palavra vai falar e vai me avançar a cumprir isso em nome de Jesus. Abrir mão, Neemias abriu mão de um processo que ele tinha de experimentar as bebidas do rei. Se tivesse envenenado, poderia cair sobre ele. Era o cara que falou assim: não, antes do senhor beber, deixa que eu bebo. Que responsabilidade, não é? Olha o teu irmão e fala assim: Deus não está atrás de posição, mas disponibilidade de coração. E aí ele fala assim: cara, eu preciso construir os muros da cidade, do templo da cidade, do lugar onde o povo de Israel morou. Está devastado. Preciso reconstruir os muros. Entrar num projeto em Deus, entrar num projeto novo, irmão, requer disponibilidade. E aí vem as pressões. Os opositores começam agora a falar assim: ele vai construir muro? Não, é louco. Vamos começar a fazer com que ele pare com isso. Porque se ele construir os muros, o nosso comércio vai cair. Porque os estrangeiros passam por esse lugar. Se tiver muros, terá porta. E para ter porta, tem que ter autorização para entrar na cidade. Vai parar.
Vai existir oposição, irmão, quando você quer reconstruir novos projetos na sua vida. Tem pessoas que pararam de reconstruir a sua vida, vida familiar, vida ministerial, por causa da oposição. Dizendo para você, falando assim: para com isso. Esse relacionamento não vai dar em nada, esse negócio não vai dar em nada, este comércio não vai dar em nada, esta empresa não vai dar em nada, esse negócio de estar na igreja servindo não vai dar em nada. Para que ser pastor de novo? Vira ovelhinha, senta na nave da igreja, ou fica pulando em várias igrejas pegando palavra que é melhor. A oposição vai impedir, porque quando você tem um coração disponível, meu irmão, Deus sabe que Ele vai te qualificar, e Ele sabe que você vai construir, Ele sabe que vai vir um recurso, Ele sabe que você vai erguer os muros, Ele sabe que você vai ser bem sucedido no projeto. O diabo também sabe, por isso que vem a pressão. Você não entendeu que as pressões é assim? Quanto mais pressão é porque o negócio está acontecendo. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, olha para alguém, tem grávidas aqui. E as grávidas sabem que eu vou falar, e as mães que já estão mães, que já tiveram filho, parto natural, normal, sabe como é. Dores de parto é bom? Se algum homem falar, dores de parto é bom. Quando vem dores é porque vai nascer algo. E quando vier pressões sobre a sua vida, porque algo gigantesco está sendo realizado. Quando as pressões aumentar, é porque a promoção está chegando. Olha para o teu irmão, quanto mais pressão, mais pressão, mais pressão, mais crente eu sou. Aleluia. Moisés, Êxodo 5. Começa agora a falar, não precisa abrir não, irmão. Vamos trabalhar aqui na palavra. Êxodo 5. Vai falar com o faraó, coração duro. Mas olha só, Moisés estava num lugar, no oásis. Não vou falar Éden, porque o Egito não era um Éden. Mas estava numa posição favorável para ele. Deus chama ele para uma nova posição de responsabilidade. Mas não regia muita gente lá. Ele era um engenheiro. Mas Deus chama ele e fala assim: será um condutor de milhares de pessoas, uma nação. Eu confio em você porque eu escondi você dentro de um cesto no Nilo. Escondi você do inimigo, levei você até a cidade do inimigo, para você ser o desbravador de coisas lá dentro. Depois que ele sai do Egito, quando você abre mão das coisas velhas, as pressões vão vir. Moisés passou a ser o cara mais odiado daquele lugar. Às vezes, quando você abre mão da sua velha natureza, dos lugares onde você frequentou, os bares, as rodas dos amigos, você vai ser odiado por eles, não tem problema, porque existem milhares de pessoas que vão ser seguidores de Jesus através de você. As pressões vieram, as pressões do Egito. Imagina ele agora sendo qualificado por Deus para conduzir sem recurso. Porque é bom viver no recurso, não é, irmão? É bom ter? Sim ou não? Ninguém gosta disso aqui? Tá com medo de falar, né? Deixa eu falar, será que é pegadinha do pastor? Pegadinha do malandro. Quem gosta de dinheiro? Seja crente, irmão. Todo mundo gosta de dinheiro, não gosta? Não é problema você gostar de dinheiro, sabia? Porque hoje tem uma cultura que não posso falar de dinheiro na igreja. Então seu Deus é pobre? Então tem que falar de dinheiro, sim. Deus vai fazer você rico. Quem quer ser rico aqui? Amém, eu quero. Vida de prosperidade, irmão. Amém. Eu quero ser próspero. E ser próspero eu ganhei, eu tenho dinheiro e o dinheiro vai multiplicar mesmo no meu bolso. Amém? E aí imagina lá, Moisés tinha tudo, as riquezas estavam lá, mas ele não era próspero. Ele estava no meio de uma prosperidade enganosa. Ele estava vivendo um luxo que não era de Deus. E não é fácil você abandonar aquilo que você tem fácil para viver algo difícil.
pegar um cajado, levar o seu irmão, vai falar com o faraó, um cara que ele brincava. Ele fala assim, ó, mano, é o seguinte, eu vou parafrasear aqui, tá? Vamos novelar um pouco, não é novela da Record, mas é do Novo Tempo, aleluia. Essa foi zoada. Vamos lá. E aí ele fala assim, ó, é o seguinte, mano, libera aí o povo, porque o meu Deus está na pegada. Vai embora, mano, não vou liberar ninguém não, você é louco. Aí Deus manda de novo. E Moisés não consegue falar, então Arão vai falando, né? Ó, é o seguinte, nosso Deus está falando, libera, o negócio está ficando apertado. O mundo não leva a sério Deus. Aí então, as pressões começam a vir, por quê? Vem pressão do céu sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Arão, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Enquanto nós dispomos o nosso coração para obedecer às direções de Deus, as pressões dos céus não são pressões para desqualificar, são pressões que vão promover você. Porque quanto mais você obedece, mais poder é emanado do céu sobre a sua vida. A autoridade chega, amém? Então quando o faraó endurece o coração e vem depois a última praga, e aí nós ministramos na Santa Ceia, o povo é libertado, o povo sai com ouro, sai com riqueza, sai próspero daquele lugar. Moisés passa por várias pressões durante esse processo, nessa jornada. Mas o diferencial das pressões é que quanto mais pressão, mais íntimo eu sou de Deus. Moisés, toda vez que ele tinha que ter uma conversa com Deus, ele subia no monte e falava com o papai. O que você precisa no momento das pressões é você ter um particular com Deus no seu monte. Diga para o teu irmão assim, abra a mão das riquezas do mundo para experimentar a novidade dos céus. Seja no deserto, seja em paraíso, Deus vai estar com você. A maior riqueza não é o ouro e a prata, mas o relacionamento com o dono dele. Aleluia. Enquanto o faraó tinha ídolos de ouro falando, Anubis falando com os deuses dele, Moisés falava com Deus vivo. Uau, irmão, que experiência. As pressões vão vir quando você tomar uma decisão na sua vida de obedecer os processos de Deus sobre você. Deus te chamou para algo grande, tremendo, irmão. Algo estridente vai acontecer sobre o meio do problema na tua vida. Então o primeiro processo, as oposições vão vir no meio da esterilidade da sua vida, mas o Senhor vai trazer os recursos e você vai gerar coisas incríveis. Segundo processo de pressão, reconstruir um novo chamado, uma nova história sobre a sua vida familiar, profissional, financeira e ministerial. Vai vir pressões, mas o Senhor vai estar com você e os muros vão ser reconstruídos. Terceira pressão, Deus vai te tirar do lugar onde você estava para uma nova jornada. Essa nova jornada não vai ser fácil, mas Deus vai estar com você numa vida de intimidade. Vamos para a quarta. Esdras está lá, um sacerdote, passando por um processo. Na época que o povo estava cativo, e aí então o Senhor libera uma palavra profética sobre a vida dele na época de Jeremias, dizendo para ele, falou assim, olha, vai resgatar os valores, dos meus valores no meio do povo, que o povo está perdido, casando com mulheres estrangeiras. Quando a gente se perde é porque a gente esquece o nosso Deus, irmão. Então Esdras vai lá, e ele chega lá, e ele começa a ver a situação toda, e ele chora. Vamos ler a palavra? Vocês estão comigo? Você pode dar uma glória a Deus? Esdras 10, 4. Aí vem as pressões e o povo chega nele lá e fala assim para ele, tipo pastor Luciano, essa semana eu passei por alguns processos de pressões na minha vida,
E numa quinta-feira indo para escola de ministro na Vila Leopoldina, eu entrei no meu carro, na frente da minha casa, fechei a porta, coloquei o cinto e desabei em chorar. Eles ficam loucos comigo, principalmente aquele ali, ó. Ele fala assim pra mim, depois eu escuto, só mudando um pouquinho rapidinho: saí debaixo da caixa. Pastor também, que eu tenho que obedecer, né, irmão? Amém. Vocês estão comigo? Aí entrei dentro do carro, voltando, coloquei o cinto e comecei a chorar. Falei: Senhor, se o Senhor confiou a obra, as coisas do reino sobre a minha mão, o Senhor vai falar comigo na escola hoje. Se o Senhor quer que eu passe o ministério, as coisas da igreja, meu chamado, entregue na mão de outro pastor, de outra pessoa. Se eu não estou aguentando as pressões, o Senhor me direcione, Pai, eu preciso da sua resposta. Você acha que é só você que chora? Não é ser fraco, irmão, é sensibilidade do espírito, porque eu também sou homem. Vocês não dão trabalho, mas as pressões chegam. E aí eu derramei meu coração, fui chorando do Parque São Domingos até a Leopoldina, dentro do carro. Quando eu olhei no retrovisor, meu olho estava inchado. Postei a cabeça no encosto do banco. Tinha um irmão sentado também no carro dele lá. Falei: deixa esse também tá falando a mesma coisa. Porque ninguém fica dentro do carro lá. Sai do carro, já entra dentro da escola. Aí eu tô lá, chorando. O Senhor vai falar comigo hoje, em nome de Jesus. Saí do carro, enxuguei as lágrimas. Que homem é assim, né? Não tem lencinho, né? A mulher já puxa o lencinho, o homem já vai na manga, pega gravata, né? É, homem é relaxado mesmo. E aí entrei dentro da escola, um ambiente de atmosfera de adoração, tipo essa aqui, ó. Tá muito bom aqui em cima, não sei aí, mas aqui tá top demais. E aí eu entrei lá, sentei no meu lugar. Chega a professora e ela fala: antes de começar a aula, eu quero orar com vocês. E ela começa: e o louvor, aumenta um pouco o som aí, vamos criar esse ambiente um pouquinho. E ela lá: Senhor, toque sobre esse ambiente, toca a sua glória, Pai, sobre a sua vida, Pai, a sua vida esteja, Pai, neste lugar, o seu ambiente, Pai. Toca sobre líderes, pastores, tal. E ela falando, pregando, ministrando, orando. Eu não sei, meu irmão, mas enquanto estou falando, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, viu? E aí eu estou lá contando para você, mas o Espírito Santo está ministrando. Vai pegando aí. Aí ela falou assim na oração: se você veio para essa escola no meio do caminho, pensou em entregar o seu chamado, a igreja, as pressões, você está falando algo que não é a voz de Deus. Deus está dizendo para você que Ele confia, que Ele está com você. Você está nessa escola porque tem algo gigantesco para acontecer sobre a sua igreja, sobre o seu chamado, sobre a sua família. É tempo de erguer a cabeça, é tempo de buscar, de crescer, de avançar. E eu lá, porque a gente é pastor, a gente tem às vezes um orgulhinho, né? Sim ou não? Alguns pastores sabem o que eu estou falando. Porque a gente é assim. Jogador, quando vai ver jogador jogar, né? Só critica o que o cara faz. Não é assim? O cara da obra sempre vai criticar a obra do outro. E o pastor sempre vai avaliar o outro pastor. E a igreja sempre avalia a outra igreja. Tudo errado. Se te falar que eu estou sendo moído lá, mano. Ixi, eu chego em casa, eu saio arrumado, eu chego bagunçado em casa. Parece que passou um caminhão espiritual em mim lá. E aí terminou de falar e eu sentei lá, eu falei: mano, teve escuta. Eu saí daquela escola já falando com ela, com essa mulher linda. Meu, aconteceu algo assim. Quando você chega em casa você conta. Não, mas queria contar tudo para ela. Cheguei em casa,
Derramei meu coração, contei para ela, contei para o Natan. Cara, as pressões me promovem. Então Neemias sofre pressões, oposição. Esdras sofre pressões. E aí a Bíblia diz: levanta-te, pois a ti compete agir. Tem coisa que não adianta ficar chorando. Olha o teu irmão e fala assim: em vez de ficar chorando, se levanta, porque confiou algo na tua mão, Senhor. É sua responsabilidade. Para de fugir do chamado. E olha só que interessante. Parte B. Você está lendo aqui? Você está lendo aqui? Você está conseguindo ler, irmão? Presta atenção. Deus está falando com você aí. Que está querendo largar o negócio, largar casamento, largar as coisas, largar a igreja. Para de ouvir vozes. Ouve a voz de Deus. Olha o que está falando. Para de chorar. Levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado, coragem e mãos. Aí a gente fica lá, nas pressões. Liga para o pastor. Liga para o pastor. E chore, 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 chore. Ao invés de levantar, enxuga as lágrimas. Eu vou agir. Ele me confiou algo, eu preciso fazer alguma coisa. Porque Ele falou que vai estar comigo. Se Ele está comigo, eu não vou esmorecer. E aqui, ó, escuta, presta atenção, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Contudo, estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. O povo falando com ele. Quem é leal vai te levantar. Quem está com você vai sempre te encorajar a se levantar, dizendo: ó, eu estou com você, mas você tem que levantar. E põe a mão à obra. Para de olhar o cenário. Para de dar lugar à pressão e falar assim: acabou mesmo. É como, imagina se Esdras chegasse lá. Vocês estão comigo? Ele chegasse lá e falasse assim: ó, o povo está tudo desviado. Aí volta para o lugar lá. E aí o que aconteceu? O cenário é tão feio que eu não aguentei. Estou aprendendo com ele, estou fazendo teatro. Você não está me ouvindo, né? Tem retorno para ele aqui? Não tem? Ainda bem que ele não ouviu. Aí as pressões vêm. Deus está falando com você? Aí as pressões vêm. Aí a primeira coisa que a gente quer fazer é chorar, é se lamentar, é se vitimizar. Que a moda é se vitimizar. Todo mundo tem culpa, menos você. Se não tem ninguém, a culpa é da televisão. E se a culpa não é da televisão, é culpa de tudo, menos você. E o diabo está assim: não fiz nada. Deixa ela e ele lá se estragar. Ainda bem que quando você tem uma associação correta com as pessoas, e elas conhecem o chamado que você tem, e aquilo que Deus confiou na tua mão, até no ambiente profissional você vai sofrer pressões. Pessoas vão se opor contra você, porque elas querem ser o que você é. Preste atenção, as pessoas elas se invejam porque você é bom. Escute de novo o que eu vou falar. As pessoas te invejam porque você é bom. As pessoas elas querem o seu posto porque você é uma pessoa boa. As pressões vão vir no ambiente profissional porque as pessoas querem o seu posto. Você é, sem você estar naquele ambiente, é menos concorrência para ela. Aí o diabo ele trabalha numa situação dessa para mostrar para você que você
não presta nem para aquilo lá. Quantos de vocês já falaram assim, cara, todo lugar que eu vou, eu não dou certo naquele lugar? Se você ficar picando muita empresa, o negócio está estreito. Aí o negócio é com você mesmo. Pessoa que pega uma carteira de trabalho, tem um mês num lugar, um mês no outro, um mês no outro, um mês no outro, um mês no outro. Não quer nada com nada, né? Agora, se você tem uma extensão de tempo dentro do ambiente de trabalho, você não sai para entrar e fica esperando o outro chamar. Você sai para entrar no outro. Você é bom nisso. No ambiente familiar, você vai sofrer pressões porque você aceitou Jesus. Temos jovens aqui. Alguns jovens aceitaram Cristo e os pais não são cristãos. São desafios e pressões que eles vão passar. Mas eu quero encorajar os jovens hoje. As pressões vão bater forte na sua vida. As pressões vão vir para você voltar ao que você era. Mas continue perseverante. Porque você vai colocar a mão à obra. As mãos nas obras do Senhor. Você vai se levantar, vai avançar. E um dia os seus pais vão estar aqui hoje. Esses lugares vazios são os lugares que você deve profetizar numa pessoa que você deseja que ela sente para ouvir o culto. Felipe está aqui hoje. Do lado dele, com certeza ele gostaria de ter uma pessoa que ele amaria estar do lado dele ali, cultuando o Senhor. André está no lugar que poderia ser o lugar do William, mas ele está tocando. Glória a Deus por isso. Mas ela pode declarar sobre a vida de uma amiga que poderia se sentar desse lado. Do lado da Elô tem uma cadeira vazia. Não é alguém que faltou. É alguém que precisa preencher esse espaço. As pressões vão vir. Enquanto as pressões elas vêm, elas vão continuar batendo em você, dizendo para você, não ore. Se preocupe com você mesmo. Isso não é serviço. Olha para o teu irmão e fala assim, quanto mais pressão, mais servir você deve. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, fala que Estevão pregava o Evangelho, ministrava a palavra. Então ele foi lançado a um julgamento e testemunhas estavam lá para apedrejá-lo. A Bíblia fala que ele olhou os céus e revelou os céus para essas pessoas que estavam apedrejando ele. As pressões vieram sobre a vida dele por causa da escolha dele de pregar Cristo. Presta atenção, no momento do apedrejamento de Estevão, ele não mudou a pregação dele. Olha o teu irmão e fala assim, quando a pressão vier, não mude a sua pregação. Sabe o que é mudar a pregação, irmão? É quando você muda o seu Deus. Tem gente que muda o Deus dela por causa das pressões. Porque a culpa é da pregação, porque a culpa é da igreja, porque a culpa é do pastor. A culpa é de Deus, não, meu irmão. É você que não soube administrar suas emoções. Vamos para o Atos 7. Já estou finalizando. Oh, carabachiri, aramana, sulalala. Vocês estão aí? Tá mesmo? Aleluia. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Você pode glorificar o Senhor. O pastor também perde o versículo. Cinquenta e quatro. Aleluia. E ao ouvir tais palavras grandemente, lhe enfureceu o coração, rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava o quê? Ele estava o quê, igreja? O povo estava com ódio dele. O povo estava com raiva dele, porque ele estava pregando o Evangelho. E ele estava cheio do Espírito. Pressões.
Olha o termo, fala assim: quando as pressões vierem, no meio da sua jornada cristã, pessoas vão te odiar, vão se opor, vão bater os dentes, mas sempre seja cheio do Espírito. Aí ele fala assim, ó: ergueu seus olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Uau! Uau! A maior pressão na vida de um ser humano é processo de morte. E o cara tem uma revelação ainda. É só para quem é cheio do Espírito. Se a gente passa uma pressão dessa hoje, o que você faz? Você negocia. Você vai negociar. Tudo bem, peraí, não me apedreje e tal. Eu fui no momento errado, eu preguei, eu prometo que eu retiro o que eu falei. A sua alma vai fazer de tudo para negociar o espiritual. A pressão não pode mudar a sua pregação, e nem mudar a sua posição e o seu nível de espiritualidade. Então, verso 56, e exclamou: eis que vejo os céus abertos, os filhos do homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e os berros, atiraram-se todos juntos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, apedrejaram as testemunhas, deixaram suas roupas, presta atenção, as suas roupas aos pés de um jovem chamado. Aí a Bíblia fala, ainda na continuação do verso 59, assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração. Pressões de oposição contra o que ele pregava, e pressões físicas, que era apedrejamento. Você está sofrendo pressão? Se compara com essa aqui? Seja crente, irmão. A Bíblia não é uma historinha encantada, não. Foi real isso aqui, tá? Ele não abaixou a guarda dele, ele não esmoreceu, ele continuou ainda no nível de oração a Deus, recebendo dor, paulada, sei lá o que, mas pedrada ele estava recebendo de várias. A Bíblia fala, ele declara em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não parece muito com o que Jesus fez? Olha aí, vai se identificar agora. Então caiu-lhe de joelho e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas esses pecados. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Em outras traduções ele fala assim: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A sua está aí assim? Alguém? No meio de uma pressão ainda você liberar perdão para uma pessoa? É para crente, né não? As pressões não podem mudar a sua pregação e o nível de espiritualidade. Você entendeu que durante o culto você orou? Você orou para que você fosse cheio da presença do Espírito para aguentar pressões. Eu estava falando algo para o meu filho. Eu estou numa reforma na casa lá, e agora estou fazendo um reforço de muro no fundo. E existe a coluna, quem sabe de obra sabe como é. Coluna é ferro, concreto, mas tem que ter uma armação de madeira para jogar o concreto, uma forma. E tem que deixar maturar lá, tem que deixar ela secar, ficar bem madura mesmo, para você tirar essa madeira, para depois vir uma carga em cima dessa coluna. Sim ou não? Coluna, viga, o que seja, uma cinta. Tem que esperar o processo de maturidade para você tirar isso, as madeiras, para poder receber pressão. Tem gente que já recebeu algo da parte de Deus e já quer ser madura antes de receber maturidade. Já está tirando as estruturas e já quer receber pressões. Irmão, você vai afundar. Se Deus te chamou para algo, comece um processo de crescimento. Começa a ser ensinado, começa a ser submisso, começa a ser obediente à palavra, começa a ser simples, humilde, e Deus vai continuar forjando você. Quanto mais você estiver na presença dEle, mais forte você vai estar para receber pressões. Deus está dizendo para você, igreja, e para mim também, para quem está assistindo nas redes sociais: não é tempo de tirar as madeiras, é tempo de deixar as madeiras, porque o Senhor vai estar maturando, Ele vai estar olhando, Ele vai estar vigiando. No momento certo Ele fala: tira as madeiras, porque pressão vai vir, e eles vão aguentar, porque a estrutura interna é o meu Espírito que está dentro deles. Aleluia. E Paulo, apóstolo Paulo,
Você acha que foi fácil para ele assumir um posto de um grande apóstolo, um ministro da palavra? Você leu o verso aqui? Mataram, arrastaram Estevão, apedrejaram, arrancaram as suas vestes e jogaram nos pés de um jovem chamado Saulo. Imagina Paulo falando do amor de Deus, pregando o evangelho, o cristianismo, lembrando do passado, lembrando das vestes de Estevão, um homem que pregou com integridade, um homem que não mudou a sua pregação, no meio de uma pressão do apedrejamento, ele estava firme com seus olhos. Deus aí abre o entendimento espiritual e visão para ele vê os céus abertos, ele vê os anjos, ele vê o Pai, e ele está lá firme, e Saulo vê nas vestes dele, lá nos pés, lembrando, falando assim: poxa vida, fiz tanta coisa errada. Mas ele fala algo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. As pressões vão vir, irmão, e ele fala assim: eu avanço para o foco, para o alvo, que é Cristo Jesus, que tem o prêmio soberano. A carreira está nele, é ele que eu quero. Não importa, jogaram lá no velho Saulo, as vestes de Estevão estavam lá. Eu não quero saber o que aconteceu lá, porque eu já me redimi diante do meu Deus. Ele me chamou, ele me convocou, ele tem coisa nova para mim. Então eu vou avançar. Quanto mais eu avanço, mais distante eu fico do passado, irmão. Quanto mais em Deus, mais longe do pecado você fica. Estar em Deus é estar num carro de viagem. Pega uma estrada, tipo estradas aí, rodovias estaduais, ou se as rodovias, as BRs aí que vai para Goiás, que é só assim, né? Parece que não tem fim a estrada, mas quando você olha lá no velocímetro, quanto você já andou de quilômetro? Quanto mais você anda, mais distante você fica do ponto de partida. Quanto mais você avança em Deus, mais longe você fica das pressões. Quanto mais você acelera o seu processo de jornada em Cristo, mais distante dos processos antigos que te trouxe dores você vai ficar. Quanto mais você avança, mais você chega diante do papai. Eu quero te dizer, meu irmão, há promessas de Deus sobre a sua vida. É a hora de você olhar para as pressões e dizer para as pressões: vem, pode vir, porque as pressões vão me qualificar, vão me promover. Eu vou ser o melhor construtor, eu vou ser o melhor naquela jornada num deserto, eu serei o melhor no meio de uma desgraça, no meio de um cenário ruim. Eu vou ser o melhor de Deus neste lugar. Não importa o que estão falando de você, não importa o cenário que você está vivendo, não importa o seu tempo de solidão. É um momento que Deus vai se apresentar para você, é um momento que você vai ter uma intimidade com Ele. Você não será o mesmo crente de antigamente. Ah, mas naquela época na igreja, aquela igreja foi daquele jeito. Ah, mas a minha vida espiritual naquela época a sua vida espiritual era daquele jeito. Enquanto ficar preso e amassado lá e abraçado com o passado, você não vai viver a novidade. Para de olhar para o passado, para de abraçar, para de chorar, para de olhar as perdas. A saudade vai bater, irmão. Pessoas perderam pessoas aqui, saudade vai bater sempre, irmão. Teve um dia que acordei, eu estava com saudade do meu pai. Teve um dia que acordei, eu estava com saudade da minha irmã. Mas isso não pode impedir de eu avançar. Às vezes a saudade vai vir, irmão, mas se você ficar fazendo com que ela esteja do teu lado todos os dias, você vai adorar a saudade em vez de adorar a Deus. Quanto mais você olhar as decepções do passado, sempre vai bater forte em você, dizendo assim: você não está ainda pronto para fazer. Está sofrendo pressão? Em casa lá, quando a panela de pressão começa a fazer barulhinho, é só contar 10 minutos que o negócio vai estar bom. A hashtag segue a dica do pastor. O Optimal fala assim: quando o pino começar a subiar, só contar um tempo, porque vai ter negócio bom lá dentro.
Fala pro teu irmão assim, ó, seja uma panela de pressão. Não que explode, mas que apita. Sinaliza que está sendo preparado algo magnífico.